nós vamos estudar o capítulo 7 do Pacto de Deus com o Homem. A revista de Escola Dominical da Classe dos Adultos, ela tem essa missão de Gênesis a Apocalipse. Então nós já estamos em Deuteronômio. Não sei quando vai sair a nova revista, mas está escrito lá no currículo que é de Gênesis a Apocalipse. E o que a gente tem visto até o momento, desde Gênesis, é exatamente esse pacto de Deus com o homem, o cuidado de Deus com o homem. Todas as situações, desde a criação do mundo, de todas as coisas, desde o momento em que ele cria o homem, depois a mulher, para ser essa companheira. No momento da queda já é assim anunciado, aquele que virá para esmagar, a cabeça da serpente, que virá para vencer a morte. E aí a gente vê lá no Novo Testamento, a palavra falando de Jesus, que é o segundo Adão. Sem contar todas as histórias bíblicas, sacrifícios e tudo o que acontece, Isso a gente tem visto bastante. E vamos ver novamente na classe dos adultos, com essa lição nova que ela começa a falar sobre a lei e fala também sobre esse pacto de Deus. E a confissão de fé neste capítulo, ela vem falar sobre esse tema. Como nós já estamos nos habituando, ela fala uma coisa, às vezes no segundo tópico ela repete, mas ela vai ampliando, colocando um detalhe a mais. Mas em resumo, nós sabemos que esse pacto com Deus, ele foi feito através da graça, em Jesus, que nós temos esse pacto. Porque o pacto das obras, ele foi quebrado pelo homem. E Deus sabe que nós não podemos por nós mesmos cumprir toda a lei. Se pudéssemos, se alguém pode, não precisa de Jesus. Se alguém fala, não, eu faço tudo certo, eu não tenho pecado. Se disse isso, a Bíblia diz que já está pecando, Mas se alguém realmente conseguisse não pecar, ele seria salvo pelas obras. Mas nós não podemos. Então vamos ler. Tão grande é a distância entre Deus e a criatura, que embora as criaturas racionais lhe devam obediência como seu Criador, nunca poderiam fruir nada dele como bem-aventurança e recompensa, senão por alguma voluntária condescendência da parte de Deus, a qual foi ele servido expressar por meio de um pacto. Então, essa segunda parte aqui vai ficar mais para os outros tópicos, a questão do pacto. A ênfase desse tópico, a partir dos versículos bíblicos, é essa distância entre a criatura e o Criador. Como nós somos pequenos, e não só pequenos para alcançar a salvação, mas pequenos em relação a qualquer outra coisa que nós venhamos a fazer. Somos totalmente dependentes de Deus. Isaías 40. Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na verdade do juízo? Ele ensinou sabedoria, ele mostrou o caminho do entendimento. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino, como se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Nesse versículo aqui, a ideia não é depreciar o homem, simplesmente falar que ele não é nada, mas é para mostrar, comparado ao Senhor, como nós não somos nada.
Você imagine, irmãos, como um pingo que cai de um balde, um dos exemplos que estão aqui, um pingo que nós nem enxergamos direito e caiu, logo ele vai desaparecer, logo ele vai evaporar. Nós somos muito pequenos diante de Deus e do seu poder. É isso que nos diz a palavra do Senhor. Salmo 113, aqui acho que é apenas o verso 5. Não, é 5 e 6 mesmo, que é curtinho o versículo. Quem é semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Quem há semelhante ao Senhor? A grandeza do Senhor. A ideia de se inclinar, né? Quando você tem uma criança mais baixinha, algumas pessoas falam, não conversa em pé, né? Dá uma agachar, conversa na mesma altura que ela, para que você possa conversar nessa altura. E realmente, para que Deus venha nos observar, Ele tem que baixar, inclinar-se. É uma expressão que demonstra essa diferença entre Deus e cada um de nós. Atos 17, 25, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem dá a todos da vida, respiração e tudo mais. Esses versículos que eu separei do ponto 1, aqui temos vários outros versículos falando a respeito do poder de Deus. Tem textos lá de Jó, né? São textos bonitos que falam sobre essa diferença, essa distância do Senhor, de seu poder. Ou seja, nenhum de nós poderia obedecer a Deus, chegar, satisfazer a Deus, se não fosse Ele mesmo, por meio de um pacto, se expressar esse poder. A gente costuma dizer que a gente nem saberia que existe Deus, se Ele não se tivesse revelado. A gente vivia, morria, como muitos que não aceitam a Jesus, que não creem em Deus, vão viver e vão morrer sem saber da existência de Deus. Embora a natureza e outras coisas comprovam a existência de Deus, né, eles vão morrer negando a Deus. Mas se realmente Deus não se revelasse, a gente nem saberia a existência de Deus. Somos muito gratos a Deus por Ele nos guiar, né, por Ele nos falar, chamar a nossa atenção e nos dar assim vida. Então, pacto de Deus para conosco. Assim também vós, depois de haver feito tudo quanto foi ordenado, dizeis, somos servos inúteis porque fizemos apenas o que devíamos fazer. A vida de humildade que nós devemos ter diante da grandiosidade de Deus. Ponto 2. O primeiro pacto feito com o homem era um pacto de obras. Nesse pacto foi a vida prometida a Adão, e nele a sua posteridade, sobre a condição de perfeita obediência pessoal. Acredito que é um tema muito comum para nós, né? Sobre essa ideia do pacto chamado Pacto das Obras, pacto de Deus com Adão, e assim não sendo cumprido, nós sabemos que houve a necessidade da sequência, né, do pacto chamado da graça, que está no próximo tópico. O texto para ilustrar é Gênesis 2. Aqui ele fala, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem, colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Esse é um bom texto para exemplo que existia trabalho antes do pecado, né? Tem gente que fala, trabalho, a gente tem que trabalhar só por causa da culpa de Adão, por causa do pecado. O trabalho sempre existiu, o trabalho hoje é um pouco mais difícil, tem o suor, né? Mas trabalhar é do homem. Deus criou o homem para que ele trabalhasse. Versículo 16, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Esse que é o pacto das obras. Colocou um limite no homem. E nós já estudamos esse texto em outras oportunidades,
dizemos que realmente o homem tinha condição de cumprir, mas ele foi assim seduzido pelo pecado, né? Pelo diabo, e caiu em pecado. Aquele que observar seus preceitos, por eles viverá. É aquela ideia que nós falamos há pouco, de que se você cumprir toda a lei, você pode viver por ela. Mas nós vivemos pela fé, que a fé é totalmente diferente da lei, né? É o oposto. A fé é dependência de Deus. Nós praticamos a lei à medida em que nós, em Deus, somos fortalecidos, mas nós não somos salvos por essas obras que nós praticamos. Romanos 5,12, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos pecaram. Ou seja, quando o pacto das obras é quebrado, ele é quebrado, e assim as gerações futuras nascem também sem essa condição, né, de andar sobre o pacto das obras. Na semana passada foi semana de oração, né? Semana retrasada, nós falamos exatamente sobre esse tópico do pecado, né? Então, nós falamos há pouco. Ponto 3. Tendo-se o homem tornado, pela sua queda, incapaz de ter vida por meio deste pacto, é o pacto das obras, o Senhor dignou-se fazer o segundo pacto, geralmente chamado pacto da graça. Neste pacto da graça, ele livremente oferece aos pecadores a vida e a salvação por meio de Jesus Cristo, exigindo deles a fé para que sejam salvos e prometendo o seu Espírito a todos os que estão ordenados para a vida, a fim de dispô-los e habitá-los a crer. Então, pela fé, mas como nós podemos crer? Pelo Espírito Santo, que toca o nosso coração, nos faz confiar em Jesus, nos faz descansar em Jesus e ser salvos. Somos salvos por Jesus. O próximo tópico vai falar um pouquinho sobre a morte de Jesus. Mas este é o pacto que traz vida e salvação. E assim, o próprio Deus que nos salva, ele nos habilita a crer na palavra. Ele fala conosco. Como que é bom, né, a gente poder perceber como o Senhor Deus fala conosco. A fé é algo que a gente não explica simplesmente pela teoria. Alguém pode conhecer a teoria, mas não vai fazer sentido. O sentido é exatamente no experimentar. Nós experimentarmos Deus, a presença de Deus. Experimentar o perdão, experimentar esse guiar de Deus. Nos acontecimentos, né, como as coisas acontecem, a gente sabe que não foi por acaso, mas como que Deus vai guiando, falando conosco, é muito bom. Gálatas 3, é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. A maldição da lei é porque a lei é algo que acusa. Às vezes quando a gente é multado, você fala, maldita essa multa, né? Mas a multa veio porque a gente transgrediu. E como nós somos pecadores, então a lei vai ser maldita para nós, né? Ela vai nos apontar, ela vai apontar o nosso pecado. Mas nós temos em Jesus esse perdão de Deus, que é diferente da lei. Nós já falamos, nós praticamos as boas obras, buscamos servir a Deus, andar na lei, mas nós andamos segundo Jesus e não segundo a nossa própria condição. João 3,16, Deus amou o mundo, deu seu Filho unigênito, para que nós pudéssemos ter essa vida eterna, né? Aquele que crê tem a vida eterna.
Na sequência, que a gente lê poucas vezes, aqui diz: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, e o que não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Quem não crê já está julgado, já está condenado. E quando diz aquele que crê não é julgado, no sentido de que o Senhor Deus pagou o preço para nós. Então, nós não precisamos passar por essa pena, por esse julgamento, pela morte, porque Jesus morreu em nosso lugar. O próximo tópico, que é este tópico, vai nos ilustrar um pouquinho melhor. Percebe, irmãos, como o assunto ele vai aumentando, ele volta e vai aumentando um pouquinho para nós. Aqui vai falar sobre testamento. Tópico 4. Este pacto da graça é frequentemente apresentado nas Escrituras pelo nome de testamento, em referência à morte de Cristo, o testador, e à eterna herança, contudo, o que lhe pertence, legada neste pacto. Então, uma coisa interessante de testamento, quando você faz testamento enquanto você está vivo, depois de morto, o que acontece? Fazer o inventário, né? O testamento é executado. Então, como Cristo morreu, nós recebemos a herança. Mas você recebe o testamento antes da pessoa morrer? Não, né? Não é certo. Você pode até tentar dar um jeito lá de pegar uma herança antes do seu pai ou da sua mãe falecer, mas precisa primeiro morrer. Então, Jesus morreu para nos salvar. Maldito aquele que foi pendurado no madeiro. Por quê? Porque você é morto por causa do pecado. Maldito nesse sentido. Ele se fez maldição sem merecer. Morreu sem merecer. E aí ele paga esse preço por nós. Vamos ler aqui alguns textos. Hebreus capítulo 9. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Mais uma passagem? Não, só essa passagem. Na sequência, então, 5. Este pacto, no tempo da lei, não foi administrado como no tempo do Evangelho. Sobre a lei, foi administrado por meio de promessas, profecias, sacrifícios, a circuncisão do Cordeiro Pascal e de outros tipos e ordenanças, dados ao povo judeu, tudo prefigurando Cristo, que havia de vir. Por aquele tempo, estas coisas, pela operação do Espírito Santo, foram suficientes e eficazes para instruir e edificar os eleitos na fé do Messias prometido, porque tinham plena remissão dos pecados e a salvação eterna. Este se chama o Antigo Testamento. Então, para não ficar dúvida, aqueles que morreram antes de Jesus, eles também foram salvos por meio do Espírito Santo de Deus, que assim os contemplou através de outras formas, sacrifícios que eram feitos e todas as promessas que foram feitas com o povo de Deus na antiguidade. É isso que esse tópico está falando. 2 Coríntios 3. E se o mistério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória,
a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Então ele está falando, que naquele tempo, mesmo ainda não sendo Jesus, a morte de Jesus, foi algo glorioso e importante. Muito mais é esse ministério da justiça aí do Senhor Jesus. Hebreus 11:13 está falando também dos antepassados, Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. A fé era fé também, aqueles que antes de Jesus, como nós temos fé hoje, depois da morte de Jesus, nós temos fé na segunda vinda de Jesus. E estes também já eram como estrangeiros e peregrinos, e nós também devemos ser esses estrangeiros e peregrinos, entendendo que o nosso lar não é aqui, nossa vida aqui é passageira. Ponto 6. Já é o último tópico. Sobre o Evangelho, quando Cristo, a substância, se manifestou, as ordenanças pelas quais este pacto é dispensado são a pregação da palavra e a administração dos sacramentos, do batismo e da ceia do Senhor. Por essas ordenanças, posto que em número menor e administradas com mais simplicidade e menos glória externa, o pacto se manifesta com mais plenitude, evidência e eficácia espiritual a todas as nações, tanto os judeus como os gentios. Isso é chamado Novo Testamento. Não há, pois, dois pactos da graça diferentes em substâncias, mas um e o mesmo sobre várias dispensações. Aqui ele está falando do Evangelho, que ele veio para unir de uma forma mais, vamos dizer assim, homogênea, o povo de Deus, que vivia um pouco dividido entre as tribos e os gentios. E assim não há mais essa distinção como antigamente, mas nós somos juntos, estamos juntos. Para ilustrar aqui, nós temos alguns textos. Efésios 2, 15 e 16. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, da forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus. Vou parar aqui. Percebe, irmãos, aquilo que a gente sempre fala, A confissão de fé, ela tira partes da Bíblia, Coloca ali. Então a gente quase que acabou de ler lá na confissão de fé e está lendo a mesma coisa na Bíblia. O que é esses dos dois aqui, uniu os dois? Aqui ele está falando no texto um pouco anterior dos judeus e dos gentios, que agora são um só povo. E aboliu aquelas leis, cerimônias, já não mais são necessárias. E há uma unidade, há o sacramento da Santa Ceia, que todos nós participamos. Assim temos essa paz, somos reconciliados com Deus. A nossa união agora é com Deus por intermédio do Espírito Santo. Aonde você for, havendo ali um cristão, ele é seu irmão. Embora existam tantas denominações, tantas separações, mas nós sabemos que podemos entender que há diferenças que não atingem a questão primordial da fé, da salvação. E temos irmãos de diferenças, mas somos todos unidos. Claro que existem as seitas, existem outras denominações que não são cristãs, que acham que são cristãs,
Eu ouvi alguém dizendo que o Brasil tem 80% de cristãos. Eu falei, aonde será que é isso, né? 80%? Tá bom, né? Que Deus assim abençoe o nosso país. Mas nós sabemos que existem muitas coisas, pessoas, né, nominal, né, não são verdadeiros cristãos. Mas não é porque você é de determinada cidade, ou determinada classe social, ou de determinado país, que você é diferente. Nós podemos ser unidos assim em Cristo. Em si mesmo, um novo homem. Um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo evangelizou a paz a vós outros que estáveis longe, e a paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, sois família de Deus. Então a gente percebe que aqui nessa conclusão, ele vai exatamente fechar o tema. Qual que é o tema? É o pacto, né? Nós temos um pacto com Deus. Começou falando que o homem, ele por si mesmo, ele não poderia chegar próximo de Deus pela diferença, como ele é pequeno, humilde diante de Deus. Mas Deus providenciou essa salvação em Jesus, que é o pacto da graça. E aí, depois de falar desse pacto da graça, ele vai fechando o assunto, dizendo que hoje nós estamos unidos pela palavra de Deus, unidos como um corpo só em Cristo Jesus. Colossenses 2,17, porque tudo isto tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Somos unidos em Cristo Jesus. É mais um tema, irmãos, para a gente dar graças a Deus por tão grande salvação, tão grande bênção. Nós somos e ficamos entristecidos pelo pecado, porque ainda nós convivemos com o pecado, com a natureza. Nós sempre teremos essa sensação, né, de que está faltando alguma coisa. E está faltando mesmo. Está faltando a gente completar a nossa carreira, estar junto de Deus. Mas, enquanto nós estamos nesse momento, nós devemos viver como peregrinos, como viveram os nossos irmãos no passado. E pela fé, aguardando aquilo que não se vê, aguardando estarmos com Jesus. A certeza que nós temos é que mesmo sendo pecadores pequenos, Deus assim nos amou e nos deu a salvação e nos coloca assim ao seu lado.